Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast aqui da Mantovani Mídia, MMsCast, e hoje eu estou com uma convidada ilustre, uma amiga minha da adolescência, e ela veio lá de Sorocaba aqui para o estúdio conversar comigo, e essa mulher incrível é Lúcia. E aí, Lu? Rafa, muito prazer, viu? Obrigada. Obrigado a você. É um orgulho estar aqui, de Que é verdade. isso. É uma honra. 3 horas de estrada para chegar aqui, obrigado. São Paulo, né? Mas realmente, assim, é uma honra, porque a gente fazia muitos anos, né, que não nos encontrávamos, nem nos falávamos, nem nos víamos. E aí a gente se encontrou pela internet, né, da vida, recentemente. E como você disse, né, somos amigos da adolescência, assim, de uma época muito boa da nossa vida. Então, é uma honra mesmo estar aqui e com alguém disponível a escutar a nossa história, assim. Então, eu realmente admiro demais esse trabalho, onde você se dispõe a escutar a história das pessoas, porque eu acredito muito, enfim, nesse compartilhamento das histórias e o quanto isso... eu honro pessoas que têm esse trabalho, assim, sabe? Que mostram a história das outras pessoas, porque isso só te engrandece. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, me apresento? Me apresenta. Sou Lúcia Guarilha, né? Assim como é minha forma de me apresentar profissionalmente, falando. Mas eu sou filha da Tere e do Neto, né? Meus pais maravilhosos. Tenho 36 anos. Eu sou nascida na cidade de Sorocaba, mas logo que eu nasci eu já fui para Tietê, que é de lá que a gente se conhece, né? Um pouco mais interior de São Paulo. Então, Sorocaba interior, aqui pertinho de São Paulo. Tietê um pouco mais interior. Então, nasci em Sorocaba, morei até os meus 18 anos em Tietê. E aí, na época da faculdade, quando eu decidi fazer comunicação social, publicidade e propaganda, eu fui para Sorocaba novamente. Então, hoje posso dizer que eu tô meio a meio da minha vida. Metade da minha vida é Tietê, metade da minha vida é Sorocaba. E aí, eu venho de 18 anos, né, na área de marketing e comunicação, né, trabalhando aí em multinacionais, em grandes empresas. Então, eu sou aquela pessoa que segui a carreira corporativa, né, por muito tempo. E recentemente fiz uma transição de carreira, depois a gente vai contar mais um pouco, né, que faz parte aí das mudanças que eu venho fazendo na minha vida. Então, hoje eu sou mentora de mulheres empresárias, prestadoras de serviço de alto valor, e eu trabalho marca pessoal, trabalho branding pessoal dessas mulheres, onde eu consegui agregar todo o meu conhecimento, a minha experiência de 18 anos na área de marketing com autoconhecimento, que eu venho vivendo autoconhecimento, estudando e vivenciando há 4 anos, desde 2020. Depois de um episódio desafiador na minha vida, que foi um divórcio, então foi mais uma transição, mas de lá para cá foi quando eu mergulhei a me conhecer, sabe, mais a fundo, e aí algumas transições foram acontecendo. Então essa de carreira é uma bem recente. Acho que isso é um pouco da minha apresentação. E essas mulheres, né, que você atende, são mulheres de todas as possibilidades. São mulheres que já têm, talvez, algum poderio profissional, algum negócio, ou é uma mulher que está começando literalmente do zero e ainda não consegue mostrar sua identidade, sua marca? Você faz todos os lados, assim. Sim. Na verdade, assim, né, eu fiz a minha transição de carreira, ela é recente, então no último ano, foi em dezembro de 2023, eu deixei o corporativo, foi uma transição planejada, né? 1 ano e meio antes de eu sair, de fato, eu comuniquei à empresa, enfim, fiz todo um planejamento meu para eu sair, também para que eu deixasse as coisas caminhando dentro da empresa. E nesse último ano, eu me dediquei a desenvolver a minha mentoria, né? Então, hoje eu sou mentora de mulheres, eu identifiquei ali dentro dos meus processos de autoconhecimento o estilo de trabalho que eu queria ter. Então, a mentoria se encaixava nisso, né? Para a vida que eu quero ter, para o cenário de vida que eu quero ter. E então, nesse último ano, eu vim desenhando ela, né? Eu lancei ela recente, quando eu digo lancei, assim, no mercado, com cliente mesmo, e vendendo e atuando, tem 1 mês. Olha, então é que bem legal. Recente. Mas nesse processo de desenvolvimento, a gente foca muito em entender quem é a nossa persona, quem é a pessoa, né? Quem é o meu cliente ideal. Porque, de fato, eu acredito que você tendo clareza disso, de fato, a gente atrai os clientes que a gente quer, né? E através de um posicionamento, todo esse trabalho que eu faço de branding, de marca, é para que, de fato, eu trabalhe com as pessoas que eu quero, que eu desejo. Então, essas mulheres, elas são já empresárias,
né? Foi um trabalho, assim, porque lá atrás eu não tinha muito exatamente essa clareza que seriam mulheres, né? E aí, por que mulheres? Falando primeiramente o porquê mulheres, né? Eu, nesse meu processo de autoconhecimento, eu fui me reconectando com a minha mulher, né? Depois a gente se aprofunda mais nisso, mas eu fui me reconectando com a minha mulher e foi sendo natural eu estar em roda de mulheres, em retiro de mulheres, ouvindo mulheres. Então, assim, e o mulher é o meu lugar de voz, né, também. Então, eu fui me apaixonando, na verdade, pela minha mulher, que foi uma reconexão, porque ela estava um pouco esquecida na vida. Então, foi sendo natural esse público sendo desenhado para mulheres, né? E aí, como eu estava muito imersa no autoconhecimento, eu tive assim, nossa, eu cheguei a esquecer o marketing por um tempo, falar, não, eu quero trabalhar com autoconhecimento, mas eu falava, não, mas eu não, sabe aquela crise assim, mas eu não quero, não quero e não sou e não vou ser terapeuta, e, enfim, e aí eu fui para vários testes de várias coisas, enfim, pensando e tal, e aí me reconectei, entendi aonde eu conseguia colocar ali o marketing agregado, né, o autoconhecimento que eu não queria deixar de lado. Então, foi assim que foi sendo formadas as mulheres. E aí, eu fui cada vez mais entendendo qual era a persona, qual é a pessoa a qual eu queria trabalhar, né? E aí a gente vai bem profundo mesmo, em entender não só se é mulher, de qual classe social, mas assim, de a gente entender as dores dessa pessoa, né? Porque assim que a parte do marketing estratégico trabalha, né? Você, de fato, entender a dor dessa pessoa para que na comunicação com ela, ela ouça e fale, nossa, essa pessoa tá falando comigo. Ela sabe tanto, parece que sou eu, né? Ela sabe tanto de mim, ela tá falando de mim, preciso dela, preciso desse produto, preciso desse serviço, enfim. Então, são essas mulheres prestadoras de serviço. Com o tempo, eu já tenho algumas áreas de atuação que eu gosto mais, vamos dizer assim. Então, eu me identifico muito, por exemplo, com arquitetas, com designs de interiores, porque eu sou uma pessoa que venho dessa área de marketing, por exemplo, e sempre gostei muito da parte marketing, você sabe que é bem amplo, né? Então, até para quem está nos ouvindo, enfim, não é muito conhecedor, mas o marketing, ele é quando a gente fala do branding, né, a gestão da marca como um todo. Então, desde como todo o processo de experiência do cliente, até a roupa que você está vestindo, a voz que você fala, como você atende ele através do WhatsApp. A marca que você tem, né? O logo, talvez as cores. Sim, muitas pessoas que não são da área pensam que a gente falar de marca, de marketing, antes era revista, né? Jornal, revista, e agora ou é só Instagram, mas não é isso, né? Isso é uma das estratégias, mas muitas ainda pensam que é a logo, né? A marca. Mas é todo um trabalho de divulgação, todo um trabalho de gestão da marca. Na verdade, todos os pontos de contato com o seu cliente, né? Que a marca vai gerar ali um sentimento, uma experiência. E ali tá envolvido também, por exemplo, essa área de identidade visual. E eu sou uma pessoa que dentro dos meus 18 anos de marketing, eu tinha algumas atuações que eu gostava mais, né? Então, a identidade visual, por exemplo, era uma delas. Além do branding, né? Gestão de marca, eventos eu gostava bastante, inteligência de mercado. Mas essa parte de identidade visual eu gostava bastante. E aí a gente começa a conectar, né? Como as coisas... Nada que a gente passou na vida, assim, é aleatório. É por acaso, né? É por acaso. E aí hoje eu venho, né, como eu estava dizendo, formando esse trabalho e cada vez mais lapidando a minha persona, e eu me identifico muito com as arquitetas, design de interiores, porque acho que tem muito a ver, né? Eu gostava muito de ambientes. Tinha uma reforma que precisava fazer no escritório e que a gente precisa, de alguma forma, transmitir, comunicar, porque todo ambiente comunica também, eu estava ali. Então eu fui identificando que essa linha, pessoas que trabalham, mulheres que trabalham com a beleza da casa, que também é um nicho, que eu identifiquei nesse processo, eu nem sabia que existia, mas a beleza da casa, então paisagismo, enfim, isso que eu comentei, são mulheres que eu me identifico, mas eu, no momento, eu não tô fechada com elas, né? Você tá aberta com todas as possibilidades, né? São prestadoras de serviço, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma mentoranda que ela tem uma clínica de estética, que de certa forma também, né, tá ligado com a beleza e tudo mais. E produtos de alto valor. Isso é uma condição dentro do meu foco de trabalho, né? Porque eu preparo essas mulheres, eu trabalho a marca pessoal dessas mulheres,
que tem um serviço de alto valor, que numa linguagem mais simples, assim, valores mais altos, caros, onde ali a estratégia de branding pessoal, de marca pessoal, ela importa muito para a percepção de valor do cliente, Sim. sabe? Então, o meu trabalho segue por essa linha, mas sim, mulheres prestadoras de serviços, e aí o nicho eu ainda tô sentindo, porque tá na prática, eu tô lapidando, né? E só quando a gente coloca mesmo, a gente passa um tempo, né, organizando, e eu fiz um planejamento bem legal, mas nada como na prática, né? A gente vai sentindo as reais necessidades, porque a gente precisa atender também as necessidades reais do mercado, né? A gente muitas vezes pensa algo, mas na prática a gente vai descobrindo outras dores, descobrindo outros mercados, enfim, outras pessoas. Então a importância de a gente estar muito atento a isso também, né? Enfim. Então acho que falando um pouco da minha persona é essa hoje, né? Eu tô dentro do meu trabalho trabalhando hoje eu atendo mentoria individual, porque é uma forma onde eu estou validando mesmo no mercado, melhorando e lapidando, né, esse produto. Uhum. Mas aqui na minha cabeça, no meu projeto, e até por isso que eu fui nesse formato de mentoria, eu quero muito ir para o digital e onde eu consiga escalar, né? Então, toda a minha mentoria ela vai sendo desenhada para que eu consiga escalar o meu produto, né? Ir aí para o infoproduto, enfim, fazer mais mulheres ao mesmo tempo, quando eu faço, enfim, uma aula ao vivo, por exemplo. Então, eu estou caminhando, né, para isso. E aí, com outras vertentes que já estão dentro do meu planejamento, mas isso vai acontecer ao natural. Mas eu quero e gosto muito de dar palestras, por exemplo, então me vejo nesses lugares, sabe? Workshops, enfim, tendo algumas possibilidades aí dentro da mentoria individual. Minha mentoria seria o meu carro-chefe, né? Meu produto de maior investimento. E aí ter esses outros braços onde eu vou me conectando. E aí até aproveitando falar um pouco de 2 projetos meus, né? Fique à vontade, tá? Para me perguntar, me Não, eu só interromper. queria dar uma deixa, porque Tá. você comentou, um dos episódios que eu tive aqui, eu tive com a Vivi. A Vivi é uma amiga minha que é designer de interior, Olha que legal. de paisagismo, tudo. E ela tá exatamente na fase da vida dela, querendo mudar tudo. Trocar contatos, eu vou passar seu contato pra ela. Sim, sim. Ela foi minha última legal. entrevistada. Não O assisti, episódio vou assistir. anterior é da Vivi. Design de interiores. Design de interiores. Que legal. Aí depois eu passo esse contato pra vocês. Ó, nada é por acaso nessa vida. É. E só dando uma deixa rapidinha. Claro. Aonde você acha que mudou o... Sim, você ficou 18 anos trabalhando no corporativo. Sim. Quando que virou essa chavinha de chegar, eu não quero mais corporativo, você tem a sua própria empresa já. Tem. Ter a sua própria empresa e querer mudar. Tipo, porque assim, você ser CLT, né? CLT. Ser CLT, segunda a sexta, naquela coisa, não sei o quê. E mudar isso e ir para uma aventura. Porque quando você sai, vai para uma aventura de empresária, que é PJ, que não sabe quando recebe, aí quando recebe, você emite nota em 20 dias. Tipo, você não tem aquela segurança financeira, todo dia 10, caiu o dinheiro bonitinho. Na teoria, né, o empresário. Quando que virou essa chave, assim, do nada? Do nada não, né? Do nada não foi. Mas quando que virou? Nunca é do nada. Sim, do nada não. Mas, nunca é do nada. Mas quando que virou? Sim. Tem um momento, assim, bem marco. E tudo foi recente, assim, de 4 anos, 5 anos pra cá. Como eu comentei ali no início, eu passei por um processo bem desafiador na minha vida, que foi um divórcio. A partir desse divórcio, foi algo assim, que eu fiquei, né, no fundo do poço, aquela coisa toda. Sabe quando você, nossa, quem eu sou, o que eu quero fazer? Desculpa, mas foi um divórcio muito problemático, a questão do divórcio ou a questão da separação? Foi uma coisa... A separação. A separação foi pesada. A separação, assim, porque eu me vi... assim, com algo que eu sempre planejei, que eu sempre sonhei. A família, pra mim, o pilar mais, é o meu valor principal de vida. Assim. E você casou pra ficar casada, e ponto. E nós tivemos um relacionamento muito longo, né? De mais de 10 anos. Então, foi assim, eu me ver num lugar assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, assim, sabe? O meu casamento tinha sido, enfim, planejado, e aquela coisa toda, e vivi aquilo que eu queria viver. Então, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, sabe? Eu tava me questionando. Hoje eu entendo muito mais coisas, né, trabalhando, mas, num geral, eu era uma pessoa muito desconectada da vida, de mim, assim, sabe? Ainda com muitas questões da minha infância, nem vistas ainda por mim, enfim, que tudo vai se refletir, né, lá na frente nos relacionamentos.
Então, eu passei por esse período e que foi quando eu comecei a me questionar. E aí eu fui buscando ferramentas de autoconhecimento. Foi meio que natural isso, assim. Eu fazia terapia e aí um vai indicando e aí faz isso, e faz constelação, e faz mapa astral, e aí vai na terapia de novo, e aí vai num retiro, e aí vai roda de mulheres, e aí você vai descobrindo várias ferramentas, porque é um mundo, né, enorme. E aí, dentro dessas possibilidades, né, de autoconhecimento, eu entrei numa mentoria, na verdade, e que eu faço até hoje, tem 4 anos. Nem dá pra muito chamar de mentoria, mas é um estudo sobre a vida, sobre o ser humano, mas muito focado em mentalidade. Então eu fui entendendo, assim, sabe, muitos padrões, muitas questões, fui entendendo a vida de uma forma integrada. E quando eu falo isso, é o quê? Antes eu olhava a minha vida profissional aqui, a Lúcia no trabalho aqui, o casamento é outro pacotinho, pai e mãe é outro pacotinho, enfim. E aí eu comecei a me questionar, na verdade, e fui muito direcionada, né, por esses mentores, a pensar na vida de uma forma integrada como um cenário de vida. E aí eu comecei a entender que aonde eu queria chegar, com a minha família, a vida que eu queria, onde eu queria chegar, financeiramente falando, por exemplo. Quero ser milionária, um exemplo, que é real. Sim. A pandemia, né, me trouxe muito esse lugar de estar em contato com a casa, que eu era totalmente desconectada da casa, assim, eu comecei a ver um mundo de possibilidades ali dentro e gostar demais. Nossa, eu quero estar aqui dentro. Eu quero ser mãe, né, tenho esse sonho, quero estar próximo dos meus filhos quando eles nascerem, na criação deles. Enfim, fui vendo várias coisas e que o meu trabalho teria que estar inserido nisso, porque não faz sentido eu estar num lugar onde eu não vou alcançar aquele objetivo de vida que eu quero. Então, eu fui enxergando minha vida de uma forma integrada. E aí, eu falando, nossa, eu estando aqui no corporativo, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir realizar. É aquela coisa assim, o meu objetivo tá lá, mas eu tô aqui, né? E dentro da minha vida, enfim, da minha criação, das coisas que eu aprendi, né, das coisas que eu vi ali durante o meu crescimento, é que o certo e a forma de você ser bem-sucedido e de você ganhar dinheiro você termina lá a escola toda, daí você faz faculdade, depois você faz mestrado, daí você faz doutorado, quanto mais curso você tiver, e aí você faz um bom emprego numa empresa multinacional, e aí você vai ser a gerente, depois você vai ser a diretora, e aí você vai ser rica. E aí eu percebi que, sabe aquela coisa de causa e efeito? Que o que eu estava fazendo e aonde eu estava, eu não chegaria viver aquilo que eu queria, né, daqui para frente, aquilo que eu comecei a ver que eu tinha potencial para fazer, enfim, eu comecei a acessar nesse caminho de autoconhecimento, né, desse caminho eu fui muito fundo, Rafa, assim, eu fui mergulhar em tudo quanto, eu fui experimentar muitas coisas, assim, sabe, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu fui, eu acho que quando a gente usa muito esse termo de florescendo, né, porque eu vou tirando as máscaras que eu fui construindo ao longo da minha vida, né? A gente vai se armando de muitas coisas, a gente vai se vulnerabilizando, eu vou entendendo o que de fato eu gosto, o que eu quero, onde eu quero chegar. Então eu fui fazendo muito trabalho em cima disso e eu identifiquei que ali eu não ia chegar. Mas na empresa, tipo assim, você está na empresa você não poderia, até certo ponto, ser a diretora, você não tinha chance de crescer dentro da empresa que você estava? Você acha que você já tinha atingido o limite lá? Não, eu tinha chances, mas aquele meu objetivo e cenário de vida foi ficando tão claro, tão claro, tão claro. Que você não ia gastar essa energia para poder crescer na empresa. Que eu não ia gastar essa energia, exato. Para mim não fazia mais sentido, sabe? Sim. Eu via que cada vez mais, mesmo dentro da empresa, né, eu estava, como eu sou da área de marketing, fazendo muitas feiras e eventos fora do país, eu gostava muito de falar com as pessoas, sabe? E você, dentro de um corporativo, você tem os objetivos da empresa, né? Eu trabalhava, meus últimos 10 anos de corporativo foi na mesma empresa, né, sendo gerente de marketing numa multinacional fabricante de escavadeiras hidráulicas, né, equipamento para construção. Então, eu fiquei meus 10 últimos anos lá, uma empresa extremamente humana, uma empresa extremamente maravilhosa. Nos meus últimos 5 anos lá, um chefe maravilhoso. Bom. Então, assim,
Muitas pessoas, às vezes, tomam uma decisão por um burnout ou porque, nossa, eu tô num ambiente tóxico. Eu não tinha isso. Eu tinha um ambiente extremamente saudável. Você saiu com a porta literalmente aberta. Eu estava fazendo o que eu gostava de fazer, sabe? Assim, bastante realizada e até ainda com novos desafios, porque eu fui colocada à frente à área de inteligência de mercado, né? Que era uma área onde eu vinha muito ali da parte de evento, comunicação e tal, essa parte mais social do negócio. A parte de assessoria de imprensa e, enfim, organizar a agência de marketing, enfim. E aí eu fui desafiada a abraçar a área de inteligência de mercado, que olha para os números de uma forma mais estratégica, estudar, enfim, né, no caso daquele ramo onde eu estava, olhar para os mercados, enfim. E a gente atuava em 14 países, então eu viajava pra caramba. Eu tava há 10 anos ali, então, assim, super reconhecida, né, e tendo oportunidades, e com um chefe que sempre prezou pelo lado humano e pelo desenvolvimento. Então, eu estava sempre sendo desafiada, eu tinha desafios. Tanto que quando eu decidi isso internamente, eu compartilhei isso com ele. Isso foi 1 ano e meio antes de eu sair, efetivamente, né? Então, eu compartilhei isso com ele foi uma pessoa brilhante, me ajudou muito, assim, pegou na minha mão, enfim. E aí, pra te dizer sobre o crescer, né, teve um certo momento que ele me falou assim, Lu, não é nada certo, né, mas se eu te colocar em alguma oportunidade na nossa matriz, que é nos Estados Unidos, né, você não iria, né? Porque ele estava, de fato, tentando. Para ele, ele expressava isso, assim, nossa, vai ser uma perda muito grande. Então, eu recebi essa oportunidade, vamos dizer assim, nossa, eu falei, né, eu não tenho nada aqui a perder. Nossa, Perdão, essa época você já estava divorciado ou não? já estava, foi agora, né, antes de eu sair. Foi quando foi 1 ano e meio então atrás. antes disso aí você recebeu uma bela de uma proposta ainda. Assim, no sentido de ele avaliar as possibilidades, Sim, né? Até para sim. ver se eu realmente estava tomando uma decisão coerente, enfim, porque ele estava muito parceiro mesmo. E aí eu precisei, assim, de 2 horas só para pensar, mas aquilo para mim foi muito, muito claro e aquilo para mim foi muito importante, porque eu falei, nossa, tenho uma possibilidade de morar fora, coisa que na minha carreira de vida no corporativo sempre sonhei. Já tinha tentado ser expatriada algumas vezes, enfim. Eu falei, eu não quero. Então aquilo pra mim desceu como uma decisão muito... Isso mostrou realmente que você queria seguir esse caminho que você está seguindo mesmo. E aí vem um gancho com as coisas que eu fui aprendendo nesses movimentos também de mentalidade, de você, sabe, tá com as suas metas, os seus objetivos. As coisas, elas vão pipocar na nossa vida, né? Quando você toma uma decisão assim, às vezes, vou fazer um exercício físico, vou ter uma vida aqui mais saudável, vou deixar de comer tal coisa, e aí aparece a festa, o casamento, ou... tem N coisas, milhares de coisas ao seu redor que podem te distanciar daquele objetivo, né? Mas aquilo eu já estava trabalhando porque eu não tinha antes muita conexão sobre isso, né? Sobre causa e efeito e sobre olhar mesmo, nossa, o que eu tô fazendo? Às vezes eu tô achando que eu vou chegar lá, mas eu tô indo pro lado oposto, eu não tinha sabe? E aí essa situação foi uma prova, assim, de que o que eu tava ali estudando, aprendendo, porque eu falei, não é isso. Sim. Então, foi aí quando de fato tomamos a decisão, aí fizemos um planejamento ali dentro, treinei, enfim, para sair. E aí isso aconteceu dia 18 de dezembro de 2023. Então vai fazer 1 ano, exatamente agora, daqui, sei lá, 2 semanas. Nós estamos agora no final de novembro, né? Acabando o ano, cara. E foi, assim, uma transformação atrás da outra, desde quando você toma decisões, as decisões, elas têm muito poder, né? Na nossa vida, pra tudo. Pra tudo. Então, você tomar a decisão e não ficar titubeando, porque, assim, a vida não entende quem tá em cima do muro, o que você quer, né? Então, assim, pra tudo, assim, se eu puder falar pras pessoas, pra tudo que você quer, né, assim, vá ganhando clareza. E essas coisas que a vida vai te testando mesmo, é pra você ir ganhando clareza se você tá no trilho. Porque se você permanece ali, com aquele objetivo, sem sair, as coisas acontecem, sabe? Então foi aí, né, sua pergunta de virada de chave, claro, não é de uma hora pra outra, mas... foi dessa forma, assim, foi com o meu processo de autoconhecimento, eu fui entendendo que onde eu estaria, eu não chegaria naquele estilo de vida que eu queria. Por exemplo, vou dar só mais um exemplo também. Eu estando dentro do corporativo, uma coisa que me tirava do sério é quando alguém tinha que escolher o dia das minhas férias.
Eu sou uma Nossa, pessoa... isso pesa pra E eu sou uma cara. pessoa que eu gosto... Tem pessoas que não, cada um tem um perfil, mas eu sou uma pessoa que desde pequena fui incentivada pelos meus pais, né? Morei já fora do país, conheço quase 40 países aí na minha caminhada, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E, E enfim, você gosta de se organizar pra fazer. gosto de me organizar para fazer. E aí, essa coisa pode parecer às vezes, né, bobo, simples, mas. E olha que eu tinha uma flexibilidade grande, graças a Deus, mas eu falava, gente, eu não quero alguém escolhendo o dia das minhas férias, eu não quero ter que. Sabe? Aí era aquela. Não quero mais ter uma vida de monte de e-mails e de voltar. E de ter que seguir, eu quero colocar minha voz no mundo, eu quero os meus objetivos. Aí eu comecei, né, esse processo que você vai se. Assim, você vai florescendo Você mesmo. vai vendo que tem tanta Eu tava no coisa. processo de florescer e eu estou nesse processo. Então Sim. você vai querendo assim. Você vê que você não dá conta. Eu comecei a me sentir um peixinho fora d'água. Mesmo com as pessoas que eu adorava, com as pessoas sendo muito respeitada, eu tava me sentindo um peixinho fora d'água assim, ó. Você só pode ir até aqui. Daqui você não pode mais falar isso, você não pode mais fazer isso. E que é assim o mundo É assim, é o corporativo. mundo corporativo. Então são escolhas. Tem pessoas, enfim, que tá tudo bem. E eu fiquei 18 anos, tudo bem. Mas eu comecei a mudar o meu ser começou a mudar. E a mudança, quando ela acontece dentro, fora vai ser um reflexo, né? Então, tudo que muda fora é um reflexo de mudança do seu interior. Então, foi isso. Foi sendo um processo de mudança, né, que aconteceu a partir daquele momento desafiador, que os momentos desafiadores, num geral, é aqueles que né, nos empurram, nos jogam para um... E aí tem a escolha, né? Tem pessoas que escolhem querer mudar, melhorar e descobrir, se entender, ou colocar alguma coisa debaixo do tapete. A minha escolha foi eu quero entender o porquê que eu perdi algo mais precioso que eu tinha na minha vida, minha família, e enfim, aí o trabalho veio nessa. Eu tenho desejo muito grande de servir, sabe, o mundo, assim. Eu quero a minha voz chegando no mundo, né, o meu trabalho transformando vidas. E quando você mexe com isso, né, como eu fui muito transformada, eu queria transformar vidas, eu queria Você não quer impactar só pra você pessoas. isso, Eu né? não É quero legal só para passar para mim. outras pessoas isso. E claro, é possível de alguma forma, em uma porcentagem menor, você fazer isso dentro de um corporativo. Mas, no geral, não. Então, é isso, assim. Foi esse movimento de querer a minha voz para o mundo, né, de trabalhar algo muito mais grandioso, que eu fui acessando o meu propósito de vida, fui entendendo o meu cenário de vida, aonde eu queria estar, onde eu queria poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, assim, se eu quero trabalhar de qualquer lugar do mundo, eu não posso estar num lugar onde eu tenho lá o escritório em Sorocaba. Eu também não posso abrir uma franquia que eu tenho uma loja no shopping, porque eu preciso pensar. Se a loja, eu não quero ter funcionário, não quero ter uma empresa com funcionário. Então eu fui desenhando. Eu fui desenhando detalhadamente, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, todas as sensações que eu queria ter, como que eu queria sentir, como que eu queria minha vida, um relacionamento assim, como que eu queria ter meus filhos, quanto que eu queria ter de dinheiro na conta, quanto que eu queria aonde eu queria chegar, quantas pessoas eu queria atingir. Então eu desenhei realmente um cenário de vida. E aí foi isso. E dentro desse cenário de vida, a gente pretende atingir todos esses objetivos, né? Desse cenário de vida. Mas como que vai ser sua reação? Pretende não, a gente A gente vai. Sim. E como que você vai reagir quando essas coisas que você planeja, não der certo? Você pensa na possibilidade de não dar certo? Tipo, beleza, eu tô lutando por tudo isso, eu quero fazer tudo isso, mas não rolou. Mas você não pensa nessa possibilidade? Não. Não tem um plano B, nada? Não tem plano B. Porque se você tem plano B, o esforço tá no plano B. É difícil a gente mudar um pouco de chavinha, assim, na forma de pensar, mas essa foi a forma que eu escolhi, assim, pra mim fazia sentido. Então é curioso isso, né? Porque muitas vezes a gente parece que se pega num lugar, tá, mas aí parece que tudo tá ao seu controle, parece que nada vai dar errado. Não, não é isso. Mas também é muito da forma como você vai lidar com aquela parcela que tá fora, né, do seu controle, enfim. É muito como você vai lidar. Mas é traçar, é ter clareza e você ir seguindo e fazendo. Só que o ter clareza não é só ter clareza, desenhar, mentalizar e falar. É você produzir as causas para aquilo. Então, assim. Não adianta só falar e não fazer também. Não adianta. Porque novos resultados, eles só acontecem com novas pessoas. Então, por exemplo, o resultado que eu tenho hoje na minha vida, o relacionamento que eu tenho hoje,
a minha conta bancária que eu tenho hoje, o meu corpo físico, a minha saúde, todas as áreas da minha vida que eu tenho hoje, elas acontecem com a pessoa que eu sou hoje. Se eu quiser alcançar um próximo nível, por exemplo, de corpo, de financeiro, de relacionamento, eu preciso mudar. Eu preciso me evoluir. Então, enfim, eu sigo com essa linha. Eu não foco em planos B, né? Mas isso também não significa que muitas vezes no meio do caminho você, enfim, sentiu que você precisa mudar a rota e tudo mais. E acho que quando algo sai fora ali né, do seu controle, é muito como você vai olhar para a vida, olhar para as situações. Acho que uma coisa que eu fui, quando você começa a olhar para a vida de uma forma integrada, né, e realmente trabalhando muito essas tiradas de máscaras, né, que eu fui falando, a gente vai entendendo por que a gente age de certa forma na nossa vida adulta. Quando você vai indo na raiz, né, dos seus problemas, das coisas, você vai de fato deixando o sentimento vir, porque tem muita coisa que tá, né, ali parada e a gente nem dá conta, a gente nem quer olhar, muitas pessoas nem querem olhar para aquilo, né? Então a sua vida tá ali, a repetição de ciclos é um sinal, né, de que você precisa olhar para aquilo. Então enfim, eu fui seguindo nessa forma e tendo uma mudança de olhar para a vida, assim. Então eu posso dizer, Rafa, que hoje a vida para mim ela é muito assim, parece que não tem problema, que nada dá errado, que nada tá, sabe assim? Porque eu parei de reclamar. Nossa, é muito bom, cara. E lá no começo parecia até que eu era assim, nossa, eu mesma falava assim, eu tô me achando, porque parece que nada dá errado, assim, mas é realmente uma forma de você ir mudando seu olhar para a vida. E como o universo, eu acredito muito nessa coisa de universo, de energia, daquilo que você emana, como o universo responde você de forma positiva quando você começa a olhar a vida e fazer. Porque tem aquela parcela de coisas também que são invisíveis, né? Que é a nossa... às vezes a gente tá falando uma coisa aqui para você, mas eu tô sentindo outra, né? Então eu fui... trabalhando também para que pensamentos, sentimentos e ações estivessem alinhados. E aí a vida vai respondendo de uma forma, sabe, muito curiosa. E a gente vai achando até que, nossa, parece que as coisas, você vai atraindo as coisas legais. Elas vão acontecendo, elas né? vão Tipo, acontecendo, nossa, aqui, ali. Você tá focada ali com a clareza no seu objetivo. Surge aqui enfim, o Rafael, para uma coisa que eu sempre falava que eu queria fazer podcast, aí surgiu aqui. Então, assim, é muito difícil ter sabe assim, reclamar. Vim para São Paulo hoje enfrentar 3 horas de trânsito. É uma coisa que, assim, tem coisas que a gente já sabe que vai acontecer. Tem muitas vezes que... Você já se programou entendendo que isso ia acontecer, né? De ficar 3 horas na estrada? Sim. E também muitas coisas assim que dão errado na vida, por exemplo, nós somos responsáveis. Eu fiz aquilo e por isso eu tô tendo aquele resultado. Então, muitas vezes acontece algo na minha vida e você fala assim, nossa, deixa eu realmente pensar aqui. Não, acho que eu que fiz errado. Como, por exemplo, essa semana eu fui fazer exame, uma ressonância do meu quadril, que eu sofri uma fratura uns 6 meses atrás. E aí, enfim, só para dar um exemplo real de vida, e aí cheguei lá, e aí atrasou 40 minutos, e daí não sei o quê, lá. E aí a moça falou, olha, isso aqui ainda vai... Já estava 1 hora atrasada, e ainda ela falou, mais 1 hora aqui. Eu falei, moça, não vou remarcar, pelo amor de Deus. Ela falou, olha, moça, é que você chegou 10 minutos antes do horário marcado. Eu falei, então, cheguei 10... Só que é 1 hora que tá lá na instrução e tal. E aí, o que eu fiz? Ok, li lá mesmo para ver, falei, foi minha falha. Não adianta eu ficar aqui, nossa, porque o pessoal do exame, sabe, assim, e era muito comum essa reclamação, sabe, na minha vida. Então eu fui parando de fazer isso e automaticamente o exterior, ele vai se reorganizando. E isso também, de algo quando não tá, né, do seu gosto, você parar e olhar assim, qual a minha parcela de responsabilidade nisso, né? Então, eu tenho muito esse olhar para a vida hoje, e essas coisas dificilmente saem, assim, do trilho, sabe? Acho que é um pouco sobre isso. Que mulher que você é, hein, Lu? Pelo amor de Deus, cara. Eu mudei muito. Então, é muito muito louco isso, cara. É muito louco, porque tem gente que passa por muitas dificuldades e se entrega. E acabou. Não, aconteceu comigo, eu sou azarado, não sei o quê, e não luta. Azarado, só acontece comigo, por que acontece comigo? Muita coisa na nossa vida depende da gente tomar ações e fazer coisas para as coisas melhorarem. Isso é fato, porque
ficar dependendo do outro para fazer para você não vai fazer. Sim. Então pesa muito. Sim. E eu queria saber de você também outra coisa. Você tomou toda essa decisão, tudo. E após tomar toda essa decisão, ter toda essa estrutura de mudança de vida, qual foi o maior desafio para as coisas começarem a rodar? Assim, naturalmente já. Sim. Onde foi a parte mais eu difícil? acho que esse desafio eu vivo ainda, né? Você ainda está no desafio, Tô obviamente. no desafio, sim, porque eu tô no começo, né, da minha empresa. Mas aí eu fui... É o desafio do empreendedor, né? Do você fazer uma... Eu não sabia nada. Eu não tenho pais, por exemplo, meus pais... Meu pai é funcionário público, tem quase 50 anos de Ministério Público, então eu sempre vi ele nessa função. E minha mãe também, desde que me engravidou de mim, minha mãe é artista plástica, mas ela sempre, enfim, trabalhou em casa, fez o artesanato dela lá em casa e há um bom tempo ela parou, né? Enfim, cuida da gente, né, do lar da gente e tudo mais. Então, eu não tive, assim, pais que, sabe, que tinha empresa, enfim, ou até que eram funcionários, Sim. eu nunca tive isso. Então, o maior desafio foi assim, tá, como que eu abro um CNPJ? Como que eu fui olhar para minha vida financeira de uma forma adulta agora, acontecendo tudo isso, sabe? E é curioso, né, porque eu venho de uma... Só para fazer um gancho, assim, já continuo À vontade. porque uma coisa vai ligando a outra, sim. né? Mas eu venho de uma família, de uma criação que eu tive muitas oportunidades, né? Assim, financeiramente falando também, tive uma vida, enfim, boa, Sim. né? Cresci num lugar legal, sempre viajei, com 18 anos eu ganhei carro, sabe? Aquela coisa toda. E é curioso que a minha relação com o financeiro, ela só foi encontrar, assim, diversas questões, diversos problemas mesmo, e diversos... Depois desse processo todo de autoconhecimento, sabe? E agora, assim, né? Sou eu Gerando. Acho que um dos meus maiores desafios foi esse, assim. Porque vem da minha criação, mas no corporativo também você segue num fluxo onde você tem o salário ali todo mês, claro. Você, tô num papel de liderança, beleza. Mas, assim, tem toda uma cadeia te guiando. Agora sou eu que preciso gerar o meu produto, a minha demanda, o meu financeiro, o meu fluxo disso, meu fluxo daquilo. Malemar na empresa, você tem a contabilidade lá fazendo a parte da entrega do salário. A Malemar na empresa, o INSS já está tirando da sua folha de pagamento. E aí, como vai ser sua aposentadoria? Tipo assim, eu nem sabia o que era, sabe assim? Sim. Eu nem sabia quanto que eu ia receber daqui, o que eu tinha que fazer com o meu dinheiro, como que eu abria, e fui conhecer escritório de contabilidade, enfim, e aí tá... essa parte pensando na comunicação também. Sempre trabalhei na área de marketing, envolvido com agência, tudo, mas e a hora que eu vou fazer o meu posicionamento, que eu tenho que olhar para o meu editorial, que eu tenho que olhar para a Lúcia se posicionando, e a gente enfrenta diversos desafios internos, né? Pelo menos para mim foi, isso não é um geral, né? Mas para mim essa coisa de agora eu vou botar voz no mundo, né, vou gerar o meu dinheiro e eu vou tomar conta da minha vida, foi sendo também um trabalho que eu vim fazendo nesse processo de autoconhecimento também, mas de cortando o cordão umbilical com os meus pais, porque mesmo eu já sendo aquela mulher que trabalhava, né, desde o meu último ano ali de faculdade, eu já fazia estágio, sempre quis, né, quis e busquei, fiz, sempre consegui empregos ótimos e, né, enfim, multinacional, aquela coisa toda, mas depois desse episódio meu desafiador e que eu mergulhei nesse autoconhecimento que eu falo, eu fui vendo ainda o quanto eu era ligada aos meus pais no sentido de postura para a vida mesmo, infantil. Então eu tive que lidar com muitas coisas, assim, e isso para a hora que é do trabalho, de você gerar o seu dinheiro, de você se sustentar, e eu me sustentar, eu tinha ali, né, enfim. Eu deixei para trás, se eu for olhar o meu salário e os meus benefícios, as coisas, eu deixei uma média de 30 a 35 mil reais para trás, mensais, para eu falar assim, tá, agora eu sou... agora sou eu e eu. Sou eu. Agora sou eu e eu. Então, eu acho que um dos grandes desafios foi esse, assim, né, eu acho que é mais nisso, assim, é uma coisa mais emocional mesmo, assim, do eu vou gerar, agora sou eu que sou responsável, agora sou eu que sou responsável 100%. Eu acho que a gente sempre né, pelos nossos resultados, mas parece que na empresa é um pouco dividido, né, porque é time, fulano fez, depende de fulano, agora toda a cadeia depende de mim, né. O início, o meio e o fim é você, né? O início, o meio e o fim sou eu.
E aí tá, ok. Sempre na minha cabeça eu sou da área de marketing, claro que tá totalmente ligada com vendas, mas assim, não sei muito vender, não é minha praia vender. E aí você vai avançando, né? Você vai ganhando consciência de que tudo, né? Tudo é uma venda, até o próprio meu trabalho, né? De marca pessoal, enfim, mas essas questões mesmo de me aprofundar em venda, sabe? Então eu fui buscando ferramentas e tô nesse processo, né? De aprender. Me coloquei num lugar de aprendiz, assim. Acho que esse foi um desafio lá no começo, mas eu trabalhei bastante em terapia, porque era assim. Nossa, como que eu sou uma profissional de marketing com 18 anos de carreira e eu vou contratar alguém para me ajudar aqui a desenvolver o meu Instagram? Tipo, eu tenho que saber. Sabe, nesse lugar onde, assim, eu tive que ir trabalhando esse lugar de aprendiz para muitas coisas, né? De que eu, por mais que eu tinha olhado para aquilo de outra forma, mas agora era um outro cenário, né? Era enfim, uma outra questão. Então, para mim foi muito difícil. Acho que esses desafios mesmo, assim, de você por você e de desenvolver o meu negócio, né? Porque eu não queria comprar nessa tentativa de você ter medo, tentativa não, nesse medo, esse receio de você, assim, nossa, agora sou eu e eu quis, assim, será que eu já compro um negócio meio pronto? Quero ter sociedade? Eu sempre tava me auto-sabotando. Né? Não que isso não seja legal. Nenhuma hora você falava, não, eu vou tocar sozinho, eu consigo fazer, eu preciso sozinho. Você foi pensando em outras possibilidades. Eu queria, só sim, que assim, eu ia até um ponto que eu cheguei assim, não, sou eu e eu, enfim. E aí eu mergulhei também em mentorias, enfim, tive pessoas que me ajudaram, né, a desenvolver esse processo para que eu desenhasse o meu método. Então hoje eu criei um método meu, autoral, único, né, que o método nada mais é que um caminho onde dentro da minha mentoria eu guio, né? Eu conduzo, é um passo a passo para que aquelas mulheres cheguem do ponto A para o ponto B. Né? Então eu conduzo mulheres, assim como eu comentei, né, ali no começo, empresárias, né, prestadoras de serviços de alto valor, para que elas ganhem, para que elas entendam a sua singularidade no mundo, né, a sua unicidade, porque foi isso que foi acontecendo comigo, né? Eu fui entendendo quanta potência tinha na minha história, quanta potência a Lúcia e a minha bagagem, a minha mochila de vida, o quanto que eu tinha para mostrar para o mundo, que eu vi que muitas mulheres, mesmo já estando com empresas bem-sucedidas, vamos dizer assim, né, rodando, enfim, com seus serviços de alto valor, muitas delas ou não atraem alguém que de fato reconhece o seu valor, ou elas não conseguem, por elas não integrarem a vida pessoal com a profissional, acharem que coisas ainda separadas, elas ainda têm muito receio em aparecer na imagem. Uma das grandes dores das minhas clientes é essa, sabe? Tenho vergonha, não sou muito de Instagram. Mas eu fui ganhando força para mim, e é isso que eu passo para elas dentro do meu método, né? De que elas têm elas são únicas, porque a vida delas, a história delas e a forma delas fazerem é única. Elas irem reconhecendo, sabe, os seus valores, as suas qualidades, enfim, toda a sua bagagem de vida. Trabalho bastante a narrativa, né, a narrativa pessoal, enfim, storytelling, algumas dessas técnicas. E para que ela vá aumentando a sua percepção de valor, mas na verdade tudo é uma consequência ali, o trabalho é muito interno. E aí o meu método, ele é formado por 3 pilares, que foi onde eu integrei o marketing com autoconhecimento. Então, o primeiro pilar do meu método é intimidade, ele chama intimidade, porque é um caminho onde eu faço com a minha mentoranda, dela olhar para si, então a gente vai fazer um mergulho interno mesmo, e no geral, as mulheres que chegam até mim, elas já se identificaram comigo, né, de alguma forma, enfim, ou né, gostam do meu conteúdo, ou né, se conectaram a mim de alguma forma, então elas chegam abertas. Elas não ficam muito receosas, elas chegam disponíveis para isso. Tanto que a minha cliente não é aquela que eu vou ter que convencer que olhar para si é importante. É uma pessoa que, mesmo que ela às vezes ainda ela não tenha feito, mas ela já enxergou que isso é importante. Né? Então, eu também fui identificando isso ali no desenho da persona. Então, eu não chego para alguém que eu vou ter que convencer que a estratégia do digital é importante, né? De estar posicionada bem no digital, de que autoconhecimento é importante. Mas, então, assim, o primeiro pilar, intimidade, a gente vai fazer um olhar interno. Depois, a gente passa para o segundo pilar, que é a história, né? Depois que eu tomo consciência, né, do quão grande eu sou, do quanto valioso tudo que eu caminhei até aqui, da minha bagagem de vida, da minha história,
porque muitas vezes a gente esquece, né, ou até os eventos que vão acontecendo na nossa vida, o quanto eles são importantes para agregar, né, o quanto eles fazem parte da expressão dessa marca pessoal, né. Então, esse segundo pilar é a história. Então, me tornei íntima de mim mesma, identifiquei meu alto valor, começo a trabalhar autonarrativas, né, que é eu falar de mim mesmo, e aí eu passo para a expressão. O pilar da expressão é quando a gente já olhou tudo para dentro, eu já trabalhei ali, já identifiquei, levantei aquele monte de coisas, agora eu vou expressar. E aí, dentro de cada pilar, né, tem as ferramentas, enfim, que eu utilizo. Numa mentoria que eu desenhei para 6 meses, mas como eu te falei, eu estou validando. Essa primeira leva, vamos chamar assim, eu fiz de 4 meses, mas já estou vendo que a gente vai ter que estender. Então, isso que é legal da prática, né? Então, eu estou validando na real, na prática, tudo que essa mulher me traz, e aí eu vou agregando, melhorando. Já melhorei várias ferramentas que eu tinha desenhado. Então, é isso, né? O meu método, ele chama-se SIN, S-I-N, que quer dizer Sou Íntima. Legal, que tinha esquecido de falar o nome da minha mentoria, né? Minha mentoria chama-se Sou a Marca, só que o Sou é escrito com inglês, como alma, né? Então, eu faço essa brincadeira até ali no visual, porque eu sou, primeiro, o verbo ser, no português, é muito uma apropriação de si, né? Então, eu faço essa brincadeira, quando você lê ali as cores que estão mais exaltadas é sou, em português, né, a marca, mas traz esse L no final e que isso carrega muito de quem eu sou, né, porque fui trabalhando muito essa questão de eu ir para né, para um olhar interno de, sabe, de um outro lugar, de realmente desenvolver a minha espiritualidade. Eu tive que trabalhar muitas coisas nesse sentido, sabe, sair da matéria, sair do mental, então é automático que isso esteja dentro do meu método, né? Então, o meu método tem esses 3 pilares: intimidade, história e expressão, e é assim que eu conduzo a mulher. E o Sou a Marca, você tem o podcast também? Na verdade, não é o nome Sou a Marca. O podcast, eu tenho 2 projetos hoje, né, que são projetos de comunicação, e que é muito legal, porque eles também são projetos recentes, mas que é onde eu estou podendo validar, né, na prática. Você sabe que a gente tem vários desafios e que a gente vai entendendo, né, como que o cliente funciona, a gente vai se conectando com pessoas, mas eu tenho dois projetos. Um deles é em parceria com a minha sócia, Pamela, que ele nasceu na prática, não internamente, mas ele nasceu no físico, na vida primeiro, que é o Flua Canal. Então, a Pamela, ela é minha terapeuta, já tem um tempo, é uma mulher, enfim, maravilhosa, faz trabalhos incríveis com mulheres, e a gente foi, enfim, nos nossos encontros fora a terapia, a gente foi identificando que ambas tinham essa vontade de colocar para fora a nossa voz, e muito conectada a mulheres, e muito conectada ao autoconhecimento. Então, o Flua, aí nós fizemos todo um projeto de branding, com agência, foi muito legal, assim, fizemos pesquisa de mercado, foi quase que um ano todo colocando isso em prática. E aí a gente vai entrando nos desafios, né, porque agora eu sou empreendedora, agora cada coisa que eu vou fazer aqui, uma gravação, nossa, custa isso, eu não tinha noção, e fazer, né, o investimento em marca, em posicionamento, enfim. Então, fomos construindo o Flua Canal. Falando aqui já do Instagram dele, @flua.canal. Então, é Pamela e eu, né? Somos sócias nesse projeto. Flua, normal. Flua, Flua Canal. Exato. E ele também traz toda uma questão do fluir da vida. É um lugar para mulheres se reconhecerem. Então, a gente fala sobre, enfim, assuntos diversos da vida, né? Mas sempre trazendo as histórias, né, reais também. A gente tem um quadro dentro dele, onde a gente entrevista mulheres também. No geral, sou eu e a Pamela levando assuntos, mas a gente tem um quadro que chama-se Histórias que Fluem, dentro do canal Flua, para mulheres darem voz à história delas. E por que Flua Canal, né? Porque nós temos dentro desse projeto, a ideia não era ser só o podcast, né? Então, que num futuro isso possa se virar parcerias, possa se virar eventos, então a gente já pensou na empresa como algo maior. Então, é um canal, e aí a gente vai agregando as possibilidades. Pois bem, ele, né, tá rodando, tá funcionando, e vários desafios, é muito legal, assim, fazer tanto de sociedade, porque para mim somos 2 pessoas, né? Então, a gente tem que lidar com enfim, né, para a gente ter um relacionamento legal, e não só
assim, a gente já tinha, né, um relacionamento legal, mas o como é na prática uma sociedade, assim, você ter que, né, dividir as opiniões, não poder fazer tudo no seu tempo. Você ter uma opinião, a outra não, aí você fica naquele como que nós dilema, vamos que a gente chegar, faz. né? No geral, a gente flui super bem, assim, mas eu também enfrentei esses desafios, assim, até com a questão de, nossa, eu acho que eu não vou seguir mais, sabe? Porque parece que é muito mais fácil quando é só a gente, mas a gente tem muito a aprender, né? Com os outros também. E claro que tem que ser uma pessoa que tá alinhada ali com o que você acredita pra vida. E se também, se não tiver bom, não tem problema nenhum, mas não tá mais junto. Exatamente, segue o jogo, exatamente. Então, esse é um projeto de comunicação que eu tenho. Em paralelo, eu tenho o Nós, Vós, Elas. Nós, Vós, Elas. Que ele é um projeto meu, né, autoral. É esse que esse tava que você ali, me conheceu. que foi quando eu te tá vendo? reconectei. Eu tô aqui hoje porque eu me mostrei pro mundo. Exatamente. Porque o Rafa me viu entrevistando uma amiga, né, Sim, de infância. Nossa amiga, Aline, que foi o primeiro episódio. Foi o primeiro episódio? Foi o primeiro. Olha que legal. Foi o primeiro. Ele tá bem recente, assim. A gente lançou... Eu tô no 4º episódio, mas são com 2 pessoas, né? Então foi 2 com a Aline e 2 com a Bel. Agora que eu tô... E aí, a ideia é... Depois eu conto um pouco de como surgiu o nome. Mas eu sempre tive a vontade, desde criança, assim... Eu era fissurada em Jô Soares, sabe assim? Tipo os talk show, essas coisas também. Eu me vi assim... Tanto que eu já fui assistir ao vivo. E aí, eu era viciada, assim, sabe? Apaixonada, na verdade, em Jô Soares. Então, tanto que ali no meu manifesto da marca, quando eu comecei a pensar realmente como que, né, o que uma apresentação ali do Nós, Vós, Elas, eu menciono ele, porque era uma coisa de eu querer entrevistar as pessoas. Só que aí eu já tinha o Flua, e aí não tinha exatamente o nome. Eu queria, de alguma forma, colocar a voz no mundo, mas com coisas mais intimistas minhas, ou com coisas, né, com pessoas que eu conheço da minha vida, amigos mais íntimos, enfim. E aí o nome, ele foi surgindo, é muito curioso, né, que eu pratico esportes, né? Depois a gente pode falar mais disso, porque é uma área que faz muito parte da minha vida, eu sou apaixonada. Mas eu tava treinando para maratona, que eu corri 42 quilômetros agora em maio desse ano. E o processo, assim, específico do treino são 5 meses, né? E eu escutava muito podcast de mentalidade, que me ajudava muito, assim, muito. E o Nós, Vós, Elas, o projeto, ele foi tomando forma durante todos os meus treinos de corrida, assim, porque você ia montando aqui, ó. Ia montando, e aí surgia nome, e aí eu ia para um retiro, e fazia meditação. Eu sou, né, tenho bastante isso, faz parte, né, da minha rotina, assim, essa rotina que busca essa conexão com si, com a natureza, enfim. Então, de estar presente, no momento presente, de se ouvir, de trabalhar a intuição. Então, assim, eu tava numa pegada muito forte, assim, disso. Então, de treino e de estar conectada com a minha voz interior, e assim o projeto foi surgindo. Tomou-se o nome Nós, Vós, Elas. O Nós, a princípio, ele era com S, depois ele mudou para Z. E aí eu vou explicar o que ele significa. E aí, em alguns momentos era, nossa, eu vou fazer só com mulher, porque meu trabalho hoje é só com mulher, mas, nossa, família pra mim faz muito importante. Eu sou apaixonada pelos homens também, adoro ouvir os homens. E eu entrava naquele conflito. Enfim, só sei que nesse momento todo, um dia eu tava lá na casa da Aline, que foi essa minha amiga de infância, de, enfim, mais de 20 anos de amizade. E eu tava contando isso pra ela do jeito que eu tô contando pra você. Já, né, tá formada, é esse o nome e tal. Ela falou assim, o que você tá esperando pra começar? Aí entra aquela coisa nossa, pelo menos pra mim, sabe, da perfeição, de nunca, tá bom, exatamente tem que tá tudo redondo, tem bonitinho. Tem que tá tudo redondo, nossa, vai estar né, vou ter aqui um estúdio igual do Rafa, vou ter esse microfone aqui, vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter a caneca, porque eu também trabalho nessa área, né, a parte estética me chama muito, a experiência do cliente. Como que eu vou convidar uma pessoa que eu ainda tá do jeito que eu não tenho tá um legal, presente para dar, eu não sim. tenho uma mesa, não tá alinhado com o meu produto de valor que eu vendo, porque para mim a experiência tem... Ela falou, o que você tá esperando? Ela falou assim, eu te dou 10 dias para você começar. Aí eu falei, tá bom, só que vai ser com você, tá bom? Pode ser com você? Pode ser com você. Eu já tinha, como eu te falei, né, lá que eu sempre desenhei nos meus exercícios de mentalidade, de projetar clareza. Eu já tinha lá, mais de 3 anos atrás, que eu ia entrevistar pessoas.
uma lista de pessoas, a Aline estava lá. Mas às vezes a gente até esquece algumas coisas. E não é que foi com ela me colocou. Eu falei, ok, então tá, onde a gente vai ser nesse lugar. Enfim, quero que mostre, né, as suas plantas e tal, né? Que ela tem uma empresa de jabuticabeira produzindo, enfim, e aí foi assim. E é legal isso, assim, é esse gancho do que a gente nunca vai ter. Na verdade, nada perfeito existe, mas a gente tem essa falsa ideia, né? E comece, faça. Claro que não saia fazendo tudo, né? Sem planejar, sem olhar para as consequências, mas quando algo tá trabalhado dentro de você e você só precisa daquele, sabe, assim, passo, tá esperando a perfeição, era isso que estava acontecendo comigo. Então ele já estava, né, pronto. E aí foi assim que ele nasceu. Foi com esse empurrão da minha amiga. Só que eu tive os desafios de, ok, o Flua Canal precisa né, ter o seu espaço aqui bem comunicado, o Nós Vós Elas, o seu espaço pra bem não ter comunicado, conflito, né, para não ter entre os dois. Então eu venho trabalhando isso para cada vez mais, né, porque eu sou a mesma pessoa, então dentro do meu Instagram eu tenho a minha... Né, as pessoas que acompanham um tempo ficam até confusas, né, por um período. Você tá com o teu pessoal e profissional ou é um tudo só? junto, Tá. é tudo junto. E o que depois você dá um gancho? Você acha importante ser profissional e pessoal depois? Falo. Tá. Então, assim, quem tá me acompanhando viu, assim, muitas coisas, muitos movimentos, e aí transição de carreira, e aí agora mentoria desenvolvendo, e aí agora lança Flua Canal. Aí tem um podcast. Mas conforme o tempo, né, e que as coisas vão ficando também, vão se assentando internamente, o posicionamento externo vai ficando também mais claro. Então, hoje a Lúcia, mentora de mulheres, de empresárias para marca pessoal, tenho 2 projetos de comunicação, o Flua Canal, com a minha sócia Pamela, e o Nós Vós Elas, que sou eu, onde eu faço algo mais intimista e é onde eu coloco também muito em prática, o que me traz muita realização, claro, todos os meus projetos, mas o meu propósito de vida, que nessa minha nesse meu olhar interno, enfim, eu cheguei num propósito de vida que é expressar a intimidade da vida. Então, tudo que eu fizer, onde eu estiver expressando a intimidade da vida, de alguma forma, é onde eu me sinto realizada. E aí, eu tava contando sobre o Nós, né, ele foi surgindo ali nos meus processos de treinando para maratona, e aí o Nós era com S, né, de eu e você, mas aí ficou Nós, Vós, Elas, e a princípio era mulher, mas aquilo me incomodava. E aí eu fui chegando, né, eu ainda não entrevistei nenhum homem, mas já tenho um convite, enfim, isso vai acontecendo, mas o Nós, com Z, ele traz, são 3 pilares também. O nós, ele significa, o que tem por trás dele é a questão ele simboliza o alimento a nós, sabe aquela do nós, Natal? Sim. Porque aquilo para mim significa toda a parte de espiritualidade, na verdade, a nós, ela tem uma questão de conexão com o divino, de você estar olhando para si, então ela traz muito sobre isso, né, esse alimento traz esse significado por trás. E também é onde eu quero fazer vídeos, só eu e a pessoa. Então é nós. Apesar de estar com Z, nós. Sou eu e a audiência. Então, representa essa parte espiritual, assim, pra mim, né? E o nós, eu e você. Voz é o lugar representa pra mim a voz, né? Porque é aquilo que pra mim vem fazendo muito sentido. Eu, no meu processo também de reconexão com a minha mulher, nesse processo todo que eu falei, né? Que eu fui me integrando e reconhecendo meu espaço de mulher, eu percebia que isso aqui era muito travado, sabe? A voz. E aí vai fazendo toda uma ligação, né? A minha questão com a tireoide e a minha voz para o mundo. Então tem toda uma questão que você trabalha a voz, então eu queria a voz. A voz minha, mas a voz das pessoas, né? A voz das pessoas. E aí o voz, ele é onde eu encaixei os homens. Os convidados masculinos, né? Homens, vamos dizer assim. Então, nós, eu e você, o voz fica o pilar para o homem. E o elas, tanto representa a convidada mulher, como é a minha base de inspiração, na verdade. Que é onde eu me reconectei com a minha vida, que foi o meu reencontro com a minha mulher e com a minha ancestralidade. Né, que foi olhar para as mulheres da minha vida, para as minhas avós, bisavós, minha mãe, honrar todas elas, enfim, entender que todo mundo deu o que deu, da forma que deu, como pôde, enfim, amar as mulheres, olhar para as mulheres de uma forma, né, com amor, com carinho, porque antes de me conhecer, porque eu não me amava como mulher, então como que eu ia amar a outra, né?
Então, meu processo com a mulher foi muito forte, assim. Então, é o pilar onde eu honro tudo isso. E a grande maioria das minhas convidadas são né, as mulheres. Mas de uma forma ali mais intimista. As mulheres que, de alguma forma, sei lá, são minhas amigas de infância, são pessoas que eu me conectei. Então, esses são meus dois projetos. E aí, você estava falando sobre o gancho do pessoal e o profissional, né? Rafa, não tem uma resposta certa, né? E isso é uma coisa muito comum. Eu vejo muitas... Como eu tô nesse processo, né, de transição de carreira e venho de mentorias com muitas pessoas também nesse processo, eu tô muito em contato com pessoas que estão abrindo empresa, com pessoas que agora, pela primeira vez, estão tendo que se expor, estão tendo que falar, estão tendo que mostrar, estão vendo a importância de falar do seu trabalho, né? Mulheres que estão vendo isso, nunca precisaram fazer, saem lá de 20, 30 anos do corporativo na área financeira, agora eu tenho a minha empresa, agora eu dou mentoria financeira, só que agora eu preciso falar, né? Qual é, né? Você, mulher, dona do seu próprio serviço, do seu próprio negócio. E o falar é a questão de você estar na frente de uma câmera e falar também. Isso é muito complexo. Tem 1 bilhão de crenças envolvidas nisso, né? Tem uma complexidade grande. Tanto disso, de enfrentar, nunca precisei falar, e a vergonha, não sou do Instagram, acha que estar no digital, necessariamente eu tenho que mostrar a minha intimidade, Exato. né? Ou, enfim, não faz essa relação da vida, né? Pessoal com profissional de uma forma integrada, no sentido de a todo momento eu tô comunicando, é importante, né, a minha presença digital, enfim. Então, eu vejo muitas mulheres nesse processo. E aí eu acho que cabe para cada negócio uma avaliação. Eu, Lúcia, né, eu sou a pessoa que eu não desintegro a área pessoal e a área profissional, né, e eu acho que, acho não, as pessoas, elas se reconhecem em pessoas. Então, eu me identifico muito com produtos e serviços onde, por exemplo, eu conheço os valores daquela pessoa através da vida dela. Né? O que ela faz, como ela faz, com como quem ela tá, o que ela gosta. ela frequenta, né? Que música gosta. Eu provavelmente não vou comprar de uma pessoa que tá ainda 24 horas na balada e bebendo e fumando e tá num relacionamento um atrás do outro. Não, eu gosto daquela galera que é família, que tá construindo, que é empresário, que pensa no final. Então, assim, as coisas que... Você já filtra pessoas que poderiam ter do seu interesse. Então, assim, pra mim, eu não vejo muito essa divisão nesse sentido. Então, pra mim, não faz sentido, porque dentro da minha rede social, eu compartilho a minha vida também, porque através disso eu compartilho os meus valores, através disso eu comunico outras coisas, né? Mas, por exemplo, o Flua Canal e o Nós Vozelas, que são projetos à parte... não a parte da minha vida. Mas a parte do... Mas tem uma comunicação, uma estratégia, e não faz sentido eu ficar, né? Então, assim, é você colocar na mesa, desenhar qual é o seu modelo de negócio, né? Para quem que ele é, o que eu vou atingir, enfim, entender a sua persona, enfim. Entender o seu modelo de negócio e avaliar se aquilo faz sentido estar junto ou se tem uma coisa que ela é tão aquele produto, aquele serviço é tão ele, que ele precisa de um espaço separado. Então, a resposta depende, mas eu gosto muito de pessoas que eu conheço, assim, sabe? Que integram a vida. O Polo irado, né? Toda essa parte, né? Toda essa mudança de vida, mas muita coisa engloba nessa mudança de vida a questão de saúde, né? Uhum. Saúde, esporte, como... Tipo, você era uma pessoa que fazia esporte, saúde na adolescência, de jovem, tudo, ou não? Foi criando? Como que é a questão da saúde, esporte, né? Sim. Quem dera eu voltar a fazer atividade física. Tá paradão? Nossa. Mas eu vou voltar. Sim, uma rotina no geral, né? Que a gente chama até de rotina inteligente, enfim, que trabalha algo para que você possa ser mais produtiva naquilo que você realmente precisa. E quando eu tô falando produtiva, não é você realmente canalizar aquilo que você tem de melhor, né, para você produzir aquilo que você precisa. O esporte é inquestionável, né, para isso. E acho que não tem nem como... O esporte nunca tem como questionar, né? Alguém falar assim, olha, não, o esporte não faz bem pra sua vida, assim, não tem. O esporte é presente na minha vida desde pequena. Desde muito pequena mesmo, assim. Acho que com 3, 4 anos, meu pai me colocou na natação já, né? Então, a Tânia ia lá, a gente até fala hoje em dia, assim, a gente relembra, mas ela ia em casa, lá em Tietê, na época, e dava aula de natação, né, pra mim e pro meu irmão.
E aí eu entrei no balé, jazz, natação, que tinha uma... Seu quadril tem alguma coisa a ver com uma dança ou não? escola... O Não, quadril? não, Tá. vou falar. Tá. Fiz 14 anos de balé, jazz, lá na Anabete, em Tietê. Então, quem é de Tietê? Porque Tietê é uma cidade pequena, 35 mil habitantes, todo mundo conhece. Então, fiz 14, 15 anos de balé. Então, assim, sempre movimentei, adorar. Educação física era uma das aulas que eu mais gostava, tanto que quando eu fui fazer faculdade, eu queria fazer educação física. Não é aquela coisa, a educação física não dá dinheiro, aquela coisa que a gente já falou, né, de ter uma ordem, uma coisa certa para fazer. Mas eu fiquei, depois que eu saí lá de Tietê, que você vem pra faculdade, eu parei, assim, com os esportes que eu fazia natação e tudo mais. E aí eu entrei na fase da musculação, né? Primeiro eu comecei lá em Tietê com 14 anos, que podia lá fazer no TEC, no né? TEC. Academia do Juro TEC. por Deus, a minha fichinha do dia do meu aniversário, 25 de fevereiro, não lembro que Você ano. faz 25 de fevereiro? Faço. Eu sou 26 de fevereiro. É verdade. Agora eu não lembrava, mas vocês falando, eu lembro da época de... Você é 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. Pisciana, tinha que ser pisciana. Eu tava na porta da academia do TEC fazendo avaliação, porque eu gostava, enfim. E musculação foi na época da faculdade, vim pra Sorocaba fazer musculação. E aí, assim, uma intensidade mesmo, assim, colocar o esporte como... Aí foi fazendo, assim. Eu acho que eu dei mais ênfase nesses últimos 4, 5 anos da minha vida, que foi com esse processo todo de transformação. E, assim, que potência, assim, né? Que o esporte, ele nos ajuda, de fato, a alcançar objetivos, né? Ele, enfim, trabalha toda uma questão, né, interna, enfim, na nossa mente, no nosso cérebro, que nos permite, né, desenvolver mais, estar mais, enfim, limpa internamente, né, com a questão mais fluida. Então, me ajudou muito, né, nesse processo. Eu acho que teve dias que eu falava, assim, no final do treino, assim, que era o que estava salvando a minha vida. Porque tem momentos que, assim, mesmo trabalhando em terapia, e eu falei aqui tudo de processo de autoconhecimento, e parece que tá tudo sempre, tudo muito lindo, tudo muito certo, mas não. São altos e baixos, e quando são baixos, eles são muito profundos. E ele vem mesmo, E né? ele vem numa mesmo, pancada. porque a nossa evolução, ela não é um foguete pra cima, né? Ela é assim. Ela vai... Então, assim, muitas vezes você, por mais que você já esteja melhor, mas você passa em lugares similares. Então, assim... Existem, né, as diversas quedas, e isso faz parte. Então, o esporte salvou, assim, a minha vida e salva ainda, assim. E é uma questão mesmo de você se sentir muito melhor, né, para você dormir, para você produzir, e aí aliado a uma alimentação, né, enfim, boa, com aquela coisa toda. Eu tenho um estilo de vida que eu volto muito para isso, assim, para mim, eu sinto essa vitalidade a partir de ter hábitos saudáveis, de olhar pro glúten, pro açúcar. Eu fui vendo, enfim, eu fui ganhando nesse processo desses últimos anos também uma relação com o meu corpo diferente. Eu já engancho no esporte de novo, mas só comentar aqui, nessa reconexão que eu falo da minha mulher, enfim, eu tinha uma questão muito forte com o meu corpo. De não gostar mesmo, de ter tido uma péssima relação com o espelho. Que lá atrás, quando eu tinha 7 anos, eu perdi um irmão, né? Eu tinha 7 anos, ele 13, enfim, faleceu de um acidente, foi, enfim, um trauma trágico. Mas eu fui vendo, assim, os efeitos disso na minha vida, né, ao longo dos anos e principalmente agora, nesses últimos anos. Mas a minha relação com o meu corpo começou lá. Quando ele faleceu, eu desenvolvi uma obesidade infantil, que foi a minha forma de criança, enfim, de talvez ser vista, talvez de ser forte para aguentar o momento. Ali eu entendi que eu, criança, sozinha, agora eu ia ter que sustentar os meus... Isso eu, criança, né? Ia ter que cuidar dos meus pais. Então eu desenvolvi toda uma densidade corporal. Olha como as coisas são profundas, né? E aí eu fui entendendo só agora, adulta. Então, assim, a minha relação com comida, com o espelho, com o corpo, assim, foi muito forte. Ainda é. Mas eu tive uma transformação e uma evolução interna muito grande em relação a isso, né? E aí, o esporte me ajudou, assim, a passar por esse processo que eu enfrentei muito forte, assim, sabe? Na terapia, enfim, nos trabalhos espirituais mais profundos que eu faço. Então, foi muito profundo. E aí... eu tive, acho que, 2 questões, assim, com o esporte bem marcantes nesses últimos anos. Uma delas foi o Caminho da Fé, que eu fiz de bike. Eu já tinha
eu tinha uma questão com a bicicleta, né? Porque meu irmão faleceu de bicicleta, foi atropelado de bicicleta, então eu tive assim, tinha aquela coisa de que que louco isso. vou subir numa bicicleta, assim, né? Cresci daquela forma, né? Vou crescer numa bicicleta, vou subir numa bicicleta, alguma coisa de ruim vai acontecer, ou toda vez. Traumatizou, na Toda verdade. criançada saía de bicicleta, a gente saía no condomínio, eu sim. saía, mas era aquela coisa, nossa, sempre que eu saía eu preciso voltar viva, sabe? Aquela coisa, beleza, mas. Então, enfim, cresci com essa questão. Aí, antes, eu ainda, né, não tinha passado por esse processo de divórcio, eu tive um acidente de bike. Assim, foi quando. Minha vida toda eu não tava andando mais de bike, falei, agora eu vou comprar, né? Vou andar aqui, né, com minha família e tal. Comprei, isso já tem uns 8 anos. Comprei uma bike, comprei e tal. Tive um acidente que, pra resumir, fui resgatada pelo helicóptero do Águia. Ah, não, você teve um acidente mesmo, não foi Mas uma assim, caidinha, foi não, um negócio pesado. Foi uma caidinha, só que o guidão virou e entrou na minha coxa. Então, assim, foi uma caidinha, foi dentro do condomínio, não em Tietê, mas um outro condomínio. E aí, depois disso, vendi a bike, fiquei 6 anos sem andar, sem subir, esqueci da bike. E aí foi... E olha como a bike realmente teve um significado e eu sei mesmo. que eu criei isso, Sim. eu criei essa queda também, Nossa, sabe? Enfim, loucura. foi muito doido, assim, o negócio entrou na minha coxa, podia ter acontecido algo muito pior, mas graças a Deus não aconteceu. Então, assim, né, tive essa infância que foi difícil com a bike, mas em certo momento falei, deixa eu superar esse medo. Comprei a bike, tive esse acidente pesado, nunca mais vou subir. Fiquei 6, 7 anos sem subir. E aí agora, né, dois anos atrás, comecei a me reconectar com a bike. Comecei a dar um novo significado. Foi surgindo o Caminho da Fé, que eu não sei se você ou quem tá ouvindo conhece, mas é um caminho de peregrinação que chega até a Aparecida do Norte. Enfim, fui até com umas pessoas ali de Tietê, fomos em 4 pessoas, e aí comprei uma bike, foi um marco na minha vida, porque é esporte com ressignificação. Com religião até certo ponto, né? Sim, eu sou devota de Nossa Senhora, sou criada na católica, até fazendo um gancho, mas você falou da religião, no meu processo de autoconhecimento, eu experimentei várias religiões também, sou super aberta para isso, adorei conhecer outras também, né, não sigo aquela coisa, mas acredito em algo maior, acredito em Deus, e Nossa Senhora Aparecida tem muito sentido na minha vida, então... Foi um ressignificado da bike e aí do esporte, e aí eu fiz o Caminho da Fé, são 330 quilômetros, foi, assim, transformador, 330 curador. 330 quilômetros é pesado, hein? Fizemos em 5 dias, mas foi muito legal, assim, me reconectei com outras pessoas, enfim, fortaleci essa questão toda da minha fé, que foi algo que tá muito esquecido, né, e nessa minha reconexão com a vida, isso começou a vir mais à tona. E aí terminei o Caminho da Fé, legal, beleza, acho que eu curei isso com a bike, né? E aí comecei a andar muito de bike com a galera, isso me conectou com muitas pessoas, de sair e mountain bike, né? Sim. Enfim, beleza. E aí comecei a... agora você é triatleta. Calma, vamos chegar lá. E aí, beleza, fiz a bike, aí comecei na academia que eu frequento lá em Sorocaba, tem um grupo de corrida também, aí comecei, o pessoal fazer maratona, eu não sabia o que era isso, nunca tinha corrido. Tinha corrido assim, na esteira, sabe? Sim. Fazia aula de running class na academia, na Bodytech lá e tal, não sei o que lá. Nunca tinha corrido, assim. Tinha feito nem 5 quilômetros, assim, só talvez uma brincadeira. E aí foi, para resumir também, não me alongar, não me estender, mas eu comecei a ir todo domingo participar do treino da galera lá. O Guto, treinador lá e dono, né, da assessoria da academia, falou, vem todo domingo você vê e tal. Eu comecei a correr, não corria nada, comecei a correr. Sei lá, acho que deu 3 meses, assim, eu fiz uma meia maratona, eu fiz 21 quilômetros. E eu tava na pegada da mentalidade, do foco, da clareza. E entender que o que eu queria alcançar, eu ia conseguir, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Corri 21 quilômetros, eu falei... Opa, acho que eu vou fazer uma maratona. Correu no limite, correu de boa? Não. Foi foda? Foi difícil, sim, mas foi não ok. Foi foi um absurdo. Só que eu tava indo todo domingo, então acho que deu uns 3 meses, aí eu falei, nossa, acho que eu vou entrar... Daí eu entrei pra assessoria mesmo, que daí tem 3 treinos por semana, e aí você desenha um objetivo. Vamos na maratona X com a data tal. Aí eu falei, vou. E aí você vai dando os passos, né? Fiz a inscrição e aí você começa a treinar. E os últimos 4 meses antes da data, né? É aquele ciclo de treino da maratona. E aí também juntou tudo, né? Porque foi a integração que eu vinha olhando cada vez mais pro meu corpo, pra minha mente, porque tem muito trabalho mental. E aí corri.
19 de maio de 2024 no Peru. Isso. Foi muito legal. E assim, você correr uma maratona, não é sobre correr uma maratona em si, é todo o processo de transformação. Só que você chegar lá na linha de chegada, assim, parece que nada mais é impossível na sua vida. Você se sente tão foda, assim, você se sente tão assim, de fato, assim, nada é impossível mais, sabe? Te motiva tanto, Me né? motiva tanto, me motiva tanto. Então foi isso, assim, o esporte na minha vida é muito presente, ele, pra mim, assim, é indispensável, aquele clichê, né, de não existe CNPJ forte sem CPF forte, e isso engloba, pra mim, você olhar pra tudo, né, pra sua saúde, pra sua alimentação, pra sua saúde, seja ela física, emocional, mental, espiritual, tudo. Então é a forma como eu levo a minha vida hoje, né, e, enfim, os resultados, eles acontecem, os resultados falam a verdade, né, então a gente vê na nossa vida. E aí, falando do meu quadril, né, que você me falou, porque nesse momento eu tô, na verdade, eu tô finalizando meu período de recuperação. Estou há indo para 6 meses parada sem correr, porque aconteceu o seguinte, um mês antes da maratona, eu tomei um tombo de moto. Puta, você anda de moto? Nessa minha evolução toda, experimentar tantas coisas, eu sempre gostei da sensação de moto, mas nunca tinha tido moto, enfim. E aí eu tive, assim, eu quis fazer várias coisas, comprar cachorro, que eu sempre quis ter, comprei a minha moto, enfim. Tipo uma Burgmanzinha, ou não? Era aquela só acelera, né? Aquelas pequenas. Mas assim, eu me sentia assim, nossa, livre. Eu subia a avenida da minha casa, assim, ó, livre, assim, sabe? Gritando, assim. Foi muito legal. Hoje eu vendi ela, mas eu tomei um tombo que foi besta também. Foi tipo da bike. Agora eu tô fazendo até a relação. Escorregou, assim, numa rotatória, assim, tinha areia e pedrinha, escorregou, caiu desse lado. Isso 1 mês antes de eu correr a maratona. Só que assim, foi um tombo, né? Depois ficou roxo, falei, batida, né? Só que aí, assim, o maior período de treino, né? Intenso. E aí eu falei, não, eu tenho a maratona, eu vou fazer a maratona, vou continuar treinando e vou fazer fisioterapia. Então, assim, foi pauleira. Físio todo dia, 1 mês de físio. Tinha dificuldade de treinar, assim, às vezes doía. Mas foi um combo de coisas, né? Um acumulado de coisas. Então, foi essa queda da moto, que acho que deve ter acontecido algo. Mas tem um diagnóstico? Trincou? Tem um diagnóstico. Não tem. Só que eu descobri só depois. Ah, tá. Então, né, caí. Na época que eu tava... Isso, pra mim, hoje eu vejo como um grande erro. Mas 6 meses antes de correr a maratona, eu tava testando treinar em casa. Então, eu tinha pesos ali, então eu não tava fortalecendo na academia da forma como eu deveria. Imagina, ainda correr e maratona, musculação é essencial para qualquer coisa na vida. Pra tudo, então, eu nunca mais deixo. Pra tudo. Então, eu não estava fazendo musculação na academia. Sim. Eu caí de moto e aí eu tava treinando para uma maratona. Então, nesse 1 mês, foi estressando, né, machucando, mas corri a maratona. Eu lembro até hoje que nos 30 quilômetros, assim, minha perna começou a dormir, você perdeu o movimento total, mas finalizei. E aí depois, voltando, né, pro Brasil, que a gente correu lá no Peru, lá você tem 2 semanas ali de descanso, depois eu não conseguia mais correr, doía muito. Mesmo assim, eu falei, acho que é por causa da maratona, né? Ainda demorei uns 2 meses para poder fazer verificar exame. mesmo. Aí deu uma fratura, eu nem sabia que existia, mas chama-se fratura por estresse. Que é como se um vidro moidinho. Ele ficou não quebrou assim ainda. Ele ficou todo trincado. Todo moidinho. Ele falou, se você puser num microscópio aqui, você vai ver todo trincadinho. Você precisa fazer repouso da corrida. Okay. Remédio para dor? Não precisava de remédio. Eu também sou muito difícil de tomar remédio, sou anti-remédio, assim, precisa assim, sei lá o que precisa ser. Uma pedra no rim. Nem sei. Não sei também se eu tomaria. Mas... Bom, e aí eu tinha que parar de correr, né? Então era essa recomendação, não precisei de muleta, nada. E os únicos exercícios que eu podia fazer era a bike, só que não aula de spinning, só sentada na bike parada, indoor, né? Não na rua. E sem muito peso, sem carga nada, sem subir, só girando. Então Imagina pra você, mega ativa. Mas como... Lembra que eu falei daquele olhar da vida também, e olhar as oportunidades, e o que a vida tá querendo te dizer, e o que você pode aprender com cada coisa? Eu falei, ok. Põe um pezinho no chão. Vou fazer... não estava me
fortalecendo a minha musculatura como eu deveria. Então, aí fiz todo um planejamento com a minha personal, com o meu médico. Então, eu estou há 6 meses fazendo muitos exercícios focados, né, para fortalecimento elástico. Não aguento mais ver elástico, mas estou fazendo elástico faz 6 meses, girando na bike faz 6 meses. E eu podia fazer a bike e nadar. Então, fiz umas piscinas. E aí começou, você brincou do triatlo, mas começou a me abrir a... A coisa da piscina, vou nadar agora. Nadava desde criança, Sim, adoro, mas eu fazia adoro. anos. Então eu comecei, enfim, seguir pessoas do triatlon, comecei a pensar, já, quem sabe, próximo né? podcast, eu fiz um triatlo de 330 quilômetros. Eu acho que o esporte, ele realmente, pra mim, ele é um veículo de alcançar objetivos, assim, sabe? Na verdade, o nosso corpo físico Precisa né? dele, né? E o nosso corpo físico é um reflexo da nossa mente também, né? Então, eu tenho muito a melhorar e quero melhorar, mas cada vez mais que eu vou ganhando essa consciência, né, das minhas autossabotagens, do que o meu corpo, aonde, para alcançar os meus objetivos, eu preciso dele como um todo, né, para ser força na empresa, enfim, para eu tomar uma decisão, putz, se eu tô forte, falando de músculo, Sim. ou, né, se eu tô ali... É por isso que várias coisas da rotina, assim, de coisas, e eu acordo muito cedo, faço meditação, faço a minha oração, escrevo, enfim, tomo meus suplementos, tomo banho gelado. Tem algumas coisas dentro da minha rotina que me fazem, que algumas pessoas, enfim, falam que muitas gostam, né? Mas muitas, enfim, falam que é bobeira, vamos dizer assim. Mas cada vez que eu entro 5 horas da manhã para tomar um banho gelado, aquilo é como se ele me ajudasse também a tomar decisões na minha empresa, é como se na hora que eu vou comer um negócio que eu sei que não vai me levar no meu objetivo, então assim, é um trabalho mental muito forte, assim. Então, eu vim desenhando assim a minha rotina para isso, assim, para que eu realmente faça coisas que vão me ajudar a chegar naqueles objetivos que eu te falei, de cenário de vida, né? Que eu vi que, enfim, a vida que eu quero viver depende de mim, só de mim. Nossa, É isso. Isso é incrível. Lu, se você tivesse que voltar no tempo e tivesse uma conversa com a Lúcia, de 15 anos de idade, o que você falaria para ela? De 15 anos de idade. Você tá sentado na frente dela. O que você falaria para ela? Não busque coisas externas para te amortecer, assim, sabe? Eu vivi, acho que a minha adolescência muito amortecida, assim, sabe? Eu sei que pode parecer natural, a gente quer descobrir as coisas, mas vivi amortecida, sabe? Dos meus sentimentos, com bebida, com esse monte de coisa, e acho que eu sentaria ali para ela e mostraria a importância de quanto, enfim, você está consciente da sua vida, sem querer amortecer com coisas externas, acho que seria isso. E o que você tivesse, se você tivesse que falar por alguém, por uma amiga, por um conhecido, por um desconhecido, por um homem, para quem for, o que você deixa de recado aí pro pessoal que tá vendo o podcast? O que você deixa de informação, de recado, de alguma frase de motivadora? O que você deixa de informação aí pro pessoal? Rafa, eu acho que não tem como eu fugir de autoconhecimento, assim. É uma palavra que às vezes até eu canso de falar, porque eu falo bastante. Mas se conheçam, assim, sabe? Busquem entender, enfim, por que você faz o que você faz, da forma que você faz, por que você tem os hábitos que você tem, por que você pare e observe se, né, se você tem ciclos que estão se repetindo na sua vida, que não tá bom. Pare e olhe para sua vida de uma forma integrada, o que tem prioridade na sua vida, né? Assim, o trabalho onde eu tô tá me trazendo, enfim, os momentos que eu quero viver dentro da minha casa, com a minha família, né? Tenha clareza de quais valores mais importam para você. E o autoconhecimento ajuda muito nisso, assim, a gente voltar para dentro de nós e, de fato, resgatar aquilo que é importante, resgatar aquilo que faz sentido, porque a vida é para... Eu acho que a gente está aqui para evoluir e para se sentir realizado, né? Todas as áreas são importantes, mas o trabalho não é só o trabalho, e acho que é muito nisso que o trabalho ele precisa estar inserido dentro daquilo que é importante, né, para sua família, para sua saúde, porque sem saúde, né?
sem saúde, enfim, você não é bom para sua família, sem saúde você não é bom para o trabalho, sem sua família você também não é bom para o trabalho. Agora eu tenho um bloco, que eu Ah, adoro. eu assisti, É? eu vi que você falou. Você já tem, então? Você já Não. sabe as perguntas, então. Não, eu tava assistindo Mas desse esse... Ai, gente. Eu Ai, eu não adoro. gosto dessas coisas. Eu adoro. Peraí. Bom, pergunta e resposta, vai da sua cabeça. Doce ou salgado? Ó, eu vou te responder de uma forma que não vai ter escolha. Posso te falar por quê? Porque na minha vida eu aprendi que muitas vezes a gente é condicionado a isso ou aquilo. Ah, eu posso... Tanto falando de sentimentos, sabe? Eu não posso sentir raiva e amor pelo meu marido, pela minha mãe. Não. Nossa, sabe? A gente tá sempre no ou. Então, assim, eu gosto de doce e eu gosto de salgado. E tem momentos que eu prefiro doce, tem momentos que eu prefiro de salgado. Então não tem essa, doce ou salgado, é os dois. Os dois. Café ou chá? Chá. Filme favorito? O Segredo. Um superpoder dos sonhos? Voar. Um lugar para morar? Fazenda Boa Vista. No interior de São Paulo. Tá dentro ali da minha meta. Próxima à natureza. É aquela... Não, Porto Feliz. É aquele condomínio que eles estão fazendo lá na estrada, que você chega e tá um puta condomínio gigante ou não? Na verdade, já tem. Ah, já tem um tempo eles já? estão fazendo uma parte nova. Ah, né? então acho que eu sei. É o condomínio de maior luxo do Brasil, assim. Enfim. Vai conseguir. É. Qual é a sua comida favorita? Rafa, eu vou falar eu gosto de muitas coisas, mas eu estive almoçando com meu pai essa semana aqui e é aquela coisa de sentir o prazer, assim, pelo aquele básico, sabe? A gente comeu arroz, feijão, bife acebolado e batata frita. Eu amo isso. E assim, eu comi com tanto prazer e assim... É o suficiente, né? Eu gosto. Eu tenho nos meus hábitos de vida diminuído naturalmente a carne, mas eu gosto e acho que esse poderia ser um prato preferido. Um medo bobo que você tem? Tenho medo de sapo. Eu tenho aflição de sapo. E eu ainda não descobri exatamente o porquê. Tô tentando. Tentando entender. Mas, assim, no meu condomínio tem, assim, eu tenho muito medo. Eu tenho uma aflição, eu passo longe. Sapo. Qual a melhor hora do dia? É bem de manhã, assim, antes do sol nascer. É a hora que eu acordo e é a hora que eu me conecto com aquilo tudo que eu vou precisar fazer, assim. Um animal que te representa? Sabe que eu já ouvi essa pergunta e eu nunca parei para pensar. E eu ainda não descobri o meu animal de poder, que tem, né? Mas eu acho que... Ai, difícil. Não precisa ser o que te representa, talvez um que Vou você... falar a Bela, minha cachorra, que é uma American Bull, que ao mesmo tempo, eu acredito que aquela coisa, né, os animais parecem muito com seus donos, mas ela para mim me representa muito uma mistura entre elegância, beleza e assim, sabe, brutalidade, força, porque ela tem muitos músculos e ao mesmo tempo ela é muito assim carinhosa, então eu acho que esse mix faz muito parte da minha vida. Uma série que você está assistindo agora? Eu não assisto série. É raríssimo. É. Colocar, assim, filmes e séries é algo que não faz parte da minha rotina. Então eu não tenho nenhuma série que eu estou assistindo. Que interessante. Uma música que não sai da sua cabeça? Eu vou falar uma que tá recente, assim. Que é aquela... às vezes a gente sabe a música, mas não sabe exatamente o nome, mas que fala Over the Rainbow. Peraí, como que é o nome? Peraí. Não, eu sei qual que é. Over the rainbow.
Peraí, o nome é... Ai, Eu sei qual que é ela essa. ela representa muito, enfim, o arco-íris tem uma questão muito importante dentro desse meu processo. Recentemente também tive assistindo minha filhada cantar o coral de crianças e cantou essa. Olha que legal. E ontem eu tava fazendo alguns momentos na minha casa plantando umas sementes das minhas metas de 2025, plantando mesmo na terra, e aí eu coloquei essa música. Então, acho que é a que tá Linda. mais assim... Ah, preciso lembrar o nome dela. Somewhere Over the Rainbow. É isso. Lindo. Praia ou montanha? Esse eu vou responder os dois. Os dois, num geral, vai. Não, eu sei que a gente tem que escolher um, mas eu gosto muito de praia. O mar, assim, pra mim é uma coisa que muda o meu flow. Mas montanha mexe muito com essa parte minha de desafio. Tanto que escalar montanhas é algo que tá dentro das coisas que eu quero fazer na vida, sabe? Esses movimentos mesmo de expedição Everest é algo que eu quero fazer. Então a montanha me encanta porque eu sei o quanto uma pessoa, para ela escalar uma montanha, tem muito a ver com a vida de empreendedor, com todas essas minhas mudanças. Mas ali no dia a dia, a praia, o pé na areia mesmo, assim, o mar, o sal. Acho que é isso. Herói ou vilão? Herói. O que faria se ganhasse na loteria? Posso responder de um jeito que é a forma que eu penso hoje? Eu não vou ganhar na loteria porque eu não vou jogar na loteria. E eu desenho as minhas metas e que eu antes achava que elas poderiam ser impossíveis. Coisas assim. Que, nossa, antes eu achava que era impossível de alcançar. Coisas muito grandiosas mesmo. Eu sei que eu consigo se eu fizer aquele caminho para chegar lá. Então você não precisa jogar na Então loteria eu pra não ganhar. fico. Eu acho que é enfim, é igual o plano B lá, é uma energia que acho que muitas pessoas passam. Ah, e se eu ganhar, e se eu ganhar, e se eu ganhar? Você tem tantas coisas que estão na sua mão, então assim, eu não vou ganhar porque eu não jogo. É isso. Um hábito que você quer abandonar? Ficar no celular olhando coisas que não vão me levar aos meus objetivos. Porque, assim, acho que o celular, a internet, eu defendo muito, né? Porque acho que é uma ferramenta de trabalho, que é uma ferramenta de conexão, né? Uma das maiores invenções da vida, eu gosto muito. Mas eu, Lúcia, tenho feito um trabalho, uma das minhas maiores dificuldades, inclusive de performar, é perder muito tempo, horas no celular, olhando bobagem. Qualquer coisa. Um livro que marcou sua vida? Chama-se Criando União, o significado espiritual dos relacionamentos. É um livro escrito por uma médium, né, a Eva Pierracos. Então, ela recebeu tudo aquilo, enfim, é uma forma de olhar os relacionamentos diferente. E vou falar dois, vai, que é o que eu tô lendo agora, que eu já tenho ele há muitos anos, mas nunca tinha me conectado com ele, que é O Segredo da Mente Milionária. É um livro bem famoso, assim, mas eu nunca tinha lido e agora ele tá fazendo muito sentido. E então é ele que tá hoje na minha cabeceira, além do meu devocional diário, que eu também olho lá todo dia, que eu vou falar como um livro, me conectar com a palavra da Bíblia. Tem feito muito bem pra mim também. Então falei 3. Perfeito. Festa ou uma noite tranquila? Rafa, num contexto geral, noite tranquila. Mas seguindo aquela linha do que eu talvez não preciso escolher tudo, festa, eu acho que quando a gente tá comemorando, festa no sentido de comemorar a vida, a conquista. Aqui não, se eu fosse falar balada ou noite, eu sou zero, enfim, balada hoje, né? Mas eu gosto de... Uma festa com amigos e comemorando as coisas é uma delícia. Comemorar é gostoso. Eu gosto muito de carnaval, sabe? Então esse tipo de festa eu gosto. Mas num dia a dia meu, assim, uma rotina normal, final de semana normal, é noite tranquila. Qual é o seu maior talento escondido? Nossa. Escondido.
Escondido. Ai, Rafa. É difícil essa, É né? difícil. E olha que eu já cheguei a pensar nisso em alguma época, mas eu não lembro exatamente. Seria tão escondido, mas... Não dá pra ser Eu literalmente acho escondido, que, mas uma coisa que poucas pessoas sabem, talvez. eu acho que eu tenho um talento de sensibilidade, assim. É uma coisa mais subjetiva, assim, mas eu acho que é isso que traz talvez algo único pro meu próprio trabalho, assim, sabe? Para as minhas entregas que eu fazia, até mesmo de visual, assim, as pessoas... É como se eu tivesse uma sensibilidade de captar o que você quer e transmitir, assim, sabe? De uma forma mais visual, mais palpável. Então, eu acho que esse é um grande talento, assim, meu. Se você pudesse voltar no tempo, pra onde você iria? Brincar com meu irmão. Acho que a gente viveu 7 anos juntos. E eu me lembro, lá em Tietê, a casa passou por uma reforma, assim, na época. E a gente, naquela areia, nas pedras, assim, brincando de bola. E logo depois ele foi, se partiu. Então, acho que eu voltaria pra poder brincar com ele. Até E emociona. qual é a melhor invenção da humanidade? Eu acho que tantas, né? Mas vou falar uma sobre a internet, assim. Acho que essa conexão e essa possibilidade de escalar, de fazer você chegar em tantas pessoas no sentido bom, né? De impactar positivamente. Enfim, cada invenção tem a sua... Né, é valiosa, é grandiosa, porque a gente só tá aqui hoje, né? Com tantas coisas que existem, enfim. Mas acho que a internet seria uma que eu escolheria. Lindona, passa Acabou? pro pessoal. Acabou, né? Eu ficaria aqui até o ano Não, novo. que tô bom, porque essas conversando. perguntas e respostas, assim, Eu Ai, queria que você Deus. passasse pro pessoal aí seus contatos. Uhum. Se quem quiser tiver interesse em fazer mentoria, Uhum. tiver interesse em ver esse projeto, Sim. faça seu Rafa, merchan. bom, obrigada primeiramente por essa oportunidade. Como eu falei lá no começo, né, estar aqui é uma honra, assim, você me ouvir, você me dar essa oportunidade, esse espaço. Saiba que isso voltará para você, nem é em dobro, assim, essa grandiosidade, esse bem que você faz é maravilhoso. Então, obrigada por eu estar aqui, por essa oportunidade, por esse convite. Eu que agradeço. O meu contato, acho que ele é simples, é o meu Instagram, que ali dá para me encontrar, né? Então é @lucia.guariglia, que é meu sobrenome, Guariglia, é um sobrenome italiano, então Guariglia, lucia.guariglia. Ali no link da minha bio tem todos os meus contatos do Flua Canal, do Nós Vozelas, que são esses meus 2 projetos. E ali você pode saber mais sobre o meu trabalho, você pode entrar em contato comigo e me achar facilmente. Acho que é isso. Obrigada, viu? Foi muito bom, foi um momento de nostalgia também. Obrigado. De nostalgia, de a gente relembrar. Obrigado pelo seu aqui. tempo, obrigado por ser essa mulher incrível, porque Obrigada. eu posso ter certeza que quem ouvir esse podcast e ouvir um pouquinho do que você falou já vai mudar muitas vidas. Obrigada mesmo. E agradeço o podcast por fazer essa oportunidade, porque é só assim, né? Porque a gente se encontrar em Sorocaba, não ia ser difícil. Fique o convite agora ao vivo para o mundo inteiro. Vamos passar o Natal juntos, caso você estiver em Tietê, Ano Novo. Sim, e vamos se ver mais. Provavelmente eu devo ir para lá. Vamos se ver mais. Vamos para lá. Um beijo, viu? Obrigada. Tudo de bom para você, para sua família. Obrigado, lindona. Deus te abençoe. Deus abençoe, gente. Amém. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do podcast. Que mulher incrível, né? Dá pra ficar aqui 8, 6 horas conversando com ela. Se você gostou do episódio, curte, compartilha, manda pros amigos. Se você quiser fazer um trabalho com a Mantovani Media, entra no meu site. Também entra no meu Instagram. Se você quiser participar do podcast também, pode entrar em contato comigo. E eu agradeço muito e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Obrigada.